De uma vez por todas vamos esvaziar. Gente, a net caiu, tá certo? Mas eu iniciei outra. A net deu uma queda aqui. Caiu. Por favor, continue conosco, gente. A net caiu. Damília, obrigado. Vão entrando. Dani, meu amor. A net caiu aqui. Ivna, vou te solicitar. A net que caiu. Tá uma benção, mas é muita gente também usando, a galera em casa. Não é isso? Vão entrando. A net caiu, eu tive que iniciar novamente. Mas é assim mesmo. Mas a gente não perde o foco. Não perde. Robson, meu aluno, eu te amo. Eu, no começo da live eu falei de você. Ivna, eu vou te adicionar. É a nossa net mesmo, gente, que tá horrível. Foco. Nós vamos continuar. Nossa live hoje é sobre trauma, gente. Ivna, a net deu uma parada, caiu, mas voltamos. Né? O pessoal que está entrando agora, nós estamos falando sobre traumas. Ela já falou, a psicóloga, sobre traumas. E agora, Ivna, você vai responder. Eu vou refazer a pergunta para que o pessoal entenda novamente quais são as causas dos traumas psicológicos. Tá certo. É isso, já que eu voltei. Quais são as causas dos traumas psicológicos? Você quer que eu comece da primeira? Isso aí, Ivna. Quais são as causas dos traumas psicológicos? Então, como eu estava falando, eu acho muito importante salientar o seguinte. Infelizmente, a gente está vivendo num momento que para a gente é novo, que é pandemia. Então, a gente está vivendo num momento que a gente nunca viveu. A gente não estava sabendo nem como é que era isso, como é que estava acontecendo. Então, para a gente, tudo é novo. E é importante salientar o seguinte. Como a gente vive no mundo de muitas críticas, existem muitas críticas, as pessoas fazem críticas sobre a vida do outro como se soubesse daquilo. E a crítica, se ela não vem para construir, você pode modificar a vida de uma pessoa radicalmente. Então, é importante. Gente, eu vou dar uma pausa rapidinho só para mandar um beijo para todas as pessoas que estão entrando. Eu estou vendo, seu pessoal. Mas é o seguinte, então a gente tem que salientar o seguinte: a gente tem que entender e compreender que uma crítica feita de uma maneira errada, que não vem para construir, ela pode modificar demais a vida de uma pessoa. Então a gente precisa compreender. É verdade. A gente precisa entender a respeitar e a aceitar o que o outro diz a nós. Então, se você não concorda, pelo menos respeite o que o outro está te dizendo. Acolha. Porque às vezes ele só quer falar, às vezes ele só quer colocar para fora e ter alguém para quem conversar e ele não acha. Porque, infelizmente, a gente está vivendo num mundo em que quando eu conto um problema para você tentar me ajudar, parece que fica uma competição de problema. Eu conto, você me conta um problema e o meu problema é maior do que o seu. Então, a gente precisa compreender que vamos aceitar o que o outro diz a gente, vamos compreender. Então, a gente precisa compreender, porque, infelizmente, tudo hoje que a gente fala é motivo de crítica, é motivo de escárnio. Então, a gente precisa compreender o seguinte: quando eu digo para outra pessoa o que eu sinto, às vezes ela pode achar como uma besteira. A mesma coisa acontece com trauma. Às vezes eu falo para a pessoa sobre o que me aconteceu. Às vezes eu digo para a pessoa o que aconteceu e a pessoa, assim, dá de ombros, fala assim: ah, que besteira, todo mundo passa por isso. Todo mundo passa. Mas cada um tem a sua maneira de poder passar sobre aquela situação, tá bom? Então a gente vai falar sobre quais as causas dos traumas psicológicos, não é isso? Isso. As causas. Então, da mesma forma que eu disse a você que falar sobre trauma é muito abrangente, falar sobre as causas dos traumas também são muito abrangentes. Porque desde o início a gente está enfatizando isso, que às vezes o que pode ser um trauma para você pode não ser um trauma para mim. Então, as causas, elas são diversas. O quê? O que pode ocasionar um trauma? O que pode ocasionar um trauma psicológico? Violência doméstica pode ocasionar um trauma.
picos de estresse que, infelizmente, a gente passa. Então, isso pode ocasionar... amo também. Minha amiga tá mandando mensagem. E aí, violência. Isso a gente fala violência física, psicológica. Todas essas violências podem ocasionar um trauma. Procedimentos. Aí a gente fala assim, alguns procedimentos. Aí eu já tive notícias de pacientes que já chegaram para mim e falaram assim, eu fui fazer um procedimento médico, aquilo foi de uma maneira errada, não sei o que aconteceu, me ocasionou um trauma. Ela se traumatizou por algum procedimento médico. Aí a gente vem também, a gente fala sobre divórcios. Às vezes, um divórcio dentro de uma família pode ocasionar um trauma sobre as crianças. A gente também fala também sobre as questões do trauma de doenças na família. Eu tive alguém da minha família que morreu de câncer. Aquilo já vai me dar um trauma, porque eu vou ficar pensando, meu Deus, será que eu posso ter um câncer? Será que isso pode acontecer comigo? Isso pode me ocasionar... Qualquer dorzinha, né? Acha que é. Tanto como também não só pensar nisso. Ou então pensar, poxa, eu tive um familiar na família que teve uma morte precoce de uma maneira assim... de uma maneira demorada. Inesperada, sei. Inesperada. Uma pessoa que sofreu muito, penou muito para morrer. Então, eu vi tudo aquilo, eu vi aquele processo todo. Então, aquilo me ocasionou um trauma. Entendeu? Então, trauma, quando a gente fala por diverso. Então, existem várias coisas que podem ocasionar trauma. Abuso, né? Que é o que a gente mais conhece, né? Que verdade. Hoje em dia, quando a gente fala sobre trauma, a primeira coisa que vem na nossa mente é pode ter sido alguma coisa de abuso. A gente pensa logo assim, né? Que é o tema mais, assim, que a gente, vamos se dizer, mais pesado na vida das pessoas. Eu vi algumas pessoas, Ivna, elas dando algumas sugestões, e é verdade, dizendo que a história é única, que a dor é dele, não minha. E é por isso que o Augusto Cury, ele diz, seja autor da sua própria história. Não é isso? E ele manda a gente reeditar as nossas feridas, as nossas emoções, porque assim, o outro, ele se coloca no lugar do outro, mas às vezes ao invés de ajudar, como você falou, vai atrapalhar. Que é isso que eu queria, algumas pessoas até me perguntaram hoje, Ana, será que uma palavra mal colocada ou mal lançada pode gerar trauma na vida de alguém? O que é que você acha? Com certeza. Eu também concordo. Pode gerar um trauma, né? A pessoa fez um projeto, um trabalho... mas não tá feio. Tá horrível. E aquilo ali possa vir com a consequência de paralisar aquela pessoa. Aí o outro que tá de lado vai dizer assim, mas comigo eu não vou me paralisar, eu vou continuar. Só que cada ser humano, ele é único. Né? As nossas emoções, elas são diferentes, nossas reações, elas também são diferentes. Por isso que é uma importância a gente querer se colocar no lugar do outro. Tarefa muito difícil a gente se colocar. A gente até diz de boca para fora, eu me coloco. Mas quando aquela pessoa sai da nossa presença, a gente vai dizer logo, mas ela é muito fraca, ela é muito frágil. Não é isso? E a gente não sabe... Fácil. É verdade, que nada para mim, mas não sabe a sensibilidade que cada um tem, não é isso? Cada um tem um lado sensível, a sua debilidade. Como já que a gente está falando, empatia, nós precisamos ter empatia. E que isso é muito difícil hoje, nos dias atuais. Agora, Ivna, quarta pergunta. Nádia, já seja bem-vindo. Vana Roberta, eu vim ter a missionária Jurema. O que é uma memória traumática? O que é uma memória traumática? Explique aí para nós. A gente vai falar sobre a memória traumática. A memória traumática nada mais é que a memória que você traz sobre aquele trauma. E aí a gente vai dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do trauma que hoje em dia é muito se comentado, que é o bullying. Então, às vezes, a criança que já começa o bullying já de novinho na escola, e aí ela tá estudando e ela vai fazer um trabalho, e aí chega um coleguinha e deprecia essa criança. Você não tem capacidade, tá ridículo, não sei o quê. Então, aquelas coisas assim que fazem a pessoa ficar para baixo.
Aí, isso é Sei. a memória que você traz do trauma. Então, essa criança, um exemplo. Essa criança passou por esse bullying desde nova, e aí ela chegou na fase adulta e ela não consegue fazer uma apresentação oral, ela não consegue fazer uma apresentação numa empresa que ela trabalha. Ela precisa fazer uma apresentação, só que ela não consegue, ela trava. Então, a voz não sai, ela sua frio, ela fica com medo. E aí você se É pergunta, verdade. nossa, mas por que que ela tá com esse medo, uma besteira dessa? A gente tá aqui, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é todo mundo da empresa, por que que ela tá com esse medo? E aí ela vem, ela retorna com essas memórias do trauma que ela sofreu quando ela era pequena, mas a memória tá ali. A gente não desfaz de memória, a gente não tem como apagar a memória. É Infelizmente, verdade. a gente não é computador, a gente não tem um HD que pode Chegar tirar lá, e para colocar deletar. outro, entendeu? Então, É para deletar, verdade. a gente não pode fazer isso. Então, essa pessoa, Com essa certeza. criança, que não é trabalhada psicologicamente, não faz terapia, que aí a gente puxa uma sardinha para o nosso lado, porque é importante muito. Então, essa criança que ela não é trabalhada, ela chega na fase adulta traumatizada por algo que aconteceu há muito tempo. Então, essa memória traumática vai sempre estar presente no conceito dela, porque é uma memória. A gente não tem como Gera um tirar uma memória do bloqueio, né, cérebro. Lívia? Gera um Já bloqueio, gera né? um bloqueio, isso. Isso é uma Uhum. memória traumática. Muito bem. E eu concordo com você, porque eu, como pedagoga, minha ex, né, Mônica, minha ex-coordenadora que está nos assistindo, ela é sido minha amiga Mônica, ela sabe, eu presenciei como professora de escola, eu tinha alunos fantásticos, que eles participavam da aula, mas quando ele chegava na prova, ele não conseguia escrever ou suava, e eu percebia que tinha aquela dificuldade, tinha alunos até que ficavam com febre. Então eu chegava na sala da coordenação e dizia, olha, poxa, Mônica, por favor, eu queria que aplicasse a prova de fulano hoje, porque eu sinto que ele não está preparado. Outro dia você faz, e graças a Deus que ela também tem essa acessibilidade, esse olhar. Às vezes a mãe levava lá o menino puxando para a orelha, vai ter que fazer a prova, ele está melhor e não sei o quê. E eu não aplicava a prova. Dizia, mãe, o aluno não vai fazer. Quando ele estiver melhor, os pais estavam mais preocupados em não pagar a segunda chamada para não prejudicar a criança. Eu dizia, pai, ele não vai pagar porque eu estou me responsabilizando junto com a coordenação. Como é que a criança, e graças a Deus, que hoje a Secretaria de Educação, né, não avalia o aluno só pela avaliação. Graças a Deus. Avaliado pela participação, né, isso, de grupo, de trabalho, de exercício, tudo isso. Então, isso para mim, graças a Deus. E eu espero que lá na frente tire, porque né, algumas escolas hoje, eu estou falando não ser a nível superior, mas escolas já estão tirando a avaliação. Tiraram, graças a Deus, porque tinha que ser avaliado. E outra coisa, tem professores, tem aqui um professor gato, nossa, Costa, aí em breve vai ser a nossa, a educação dos pais para os filhos. E chega lá o professor, ele quer ver, ele quer que o aluno escreva de acordo com o que está no livro. E eu aprendi que não, o aluno, ele tem autonomia de escrever com as suas próprias palavras. Às vezes o aluno, ele pesquisa na internet, o professor não conhece a fala da internet, mas o aluno conhece porque ele está mais conectado. Você entendeu? Então, que os nossos horizontes, gente, possam estar abertos. Não é isso, Ivna? E a gente não tirar bloqueio das pessoas. É bom você tocar nesse assunto. Você acabou de falar aí o seguinte. Eu tinha um aluno que dava até febre. Aí você me pergunta, mas Ivna, febre? E aí, gente, é o seguinte, a gente precisa compreender que a gente precisa falar. Porque o que é verdade. Não é falado, isso é... O nosso corpo, ele somatiza. E aí você me pergunta, no que é somatizar? Somatizar é quando o meu corpo produz alguma dor, o meu corpo produz de uma forma inesperada algo que eu não falei. Como assim? Esse menino que você falou teve febre. Não foi uma simples febre. Ele não estava resfriado. Ele não estava com nenhuma comorbidade. A febre foi porque ele se sentiu acuado e ele não falou. Ele não chegou para falar, Pro, eu tenho medo, já aconteceu isso comigo. Então, ele não chegou para falar. Então,
Se Se sentiu ele não falou, inseguro. aquilo reverberou como forma de uma febre. A mesma coisa acontece É com várias verdade. pessoas. Às vezes eu tenho pacientes que falam comigo, nossa, eu tenho uma dor nas costas, eu tenho uma dor de cabeça aí, que não passa com nada. Eu já tomei todos os remédios possíveis. Então, vamos investigar, vamos saber o que o psicológico está afetando. Porque às vezes eu tenho algo que eu não disse, eu preciso falar, eu preciso que alguém me compreenda, eu preciso que alguém me entenda para que eu possa melhorar. Porque você vai continuar tomando vários remédios, vai E o continuar corpo dá sinal procurando. Claro, o quando nosso não está corpo bem. fala. O nosso corpo fala, o nosso corpo é muito inteligente. Dor de Entendeu? Ele não barriga. faz nada Eu, à às vezes, toa. sinto dor de barriga. Exatamente, ele Meu não faz nada à Deus. toa. É verdade. Ele dá logo um sinal. Eu até hoje, alguém fala assim, Ana, você se expressa bem, fala bem, mas quando eu vou subir no altar para ministrar, tem hora que dá aquele calafrio. Aí eu falo comigo assim, bota a mão na barriga, aguente aí, agora não, eu vou ter que subir. Aí eu começo, daqui a pouco eu percebo que eu me acalmo. Eu me acalmei, sabe? Fico me sentindo em casa, mas para quem passa por isso sabe o que é que eu estou falando. E a gente precisa ter realmente, gente, esse olhar, né, diferencial para com o outro. Né? A Mônica está falando que o corpo fala, principalmente professores, né, patrões, chefes, esse certo cuidado, porque a gente está preocupado em que o outro só produza. Mas a gente também tem que preocupar as emoções. Às vezes o dia não está bem, brigou em casa, está estressado, o pai, a mãe. Gente, eu sabia de cada coisa dos meus alunos. Quando o pai quebrava o barraco, a mãe brigava. E às vezes ele estava chorando ali, aí dizia, minha pra hoje eu não quero fazer o dever. E eu não deixava ele fazer o dever. Conversava com Mônica, outro dia ele faz a página, porque ele presenciou uma briga no lar. Né? Como você falou, interferiu na mente dele, trouxe uma interferência. Né? Isso prejudicou o psicológico da criança. Então, eu não vou trabalhar com ele porque eu sei que ele não vai produzir. Se ele produzir a 50%, vai produzir no mínimo 10%. E olhe lá se ele conseguir pode até piorar produzir. a situação dele. É verdade, com certeza. É verdade. Agora nós vamos para a quinta pergunta, que é como tratar os traumas psicológicos. Nos dê dicas aí. Como é que a gente vai tratar esses traumas psicológicos? Como tratar um trauma? Em primeiro lugar, gente, fazendo terapia. Terapia não é coisa de doido, como dizem. Terapia, não, terapia é muito caro. Realmente, tem algumas terapias que são muito caras. Só que hoje a gente tem, graças a Deus, a facilidade de encontrar lugares que fazem atendimento, que seja por um menor valor, até atendimento gratuito. Algumas então, ONGs, né? Vamos Verdade. fazer terapia. Vamos fazer terapia. Terapia é muito importante. A terapia nos faz desenvolver. E psicologicamente, fisicamente, tudo. Não estou puxando sardinha pro meu lado, não. A terapia terapia é tudo, gente. Não, e eu concordo com você. A gente tem que aprender a gerenciar as nossas emoções. Ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. A própria Bíblia fala sobre equilíbrio. A gente precisa, eu tenho batido na tecla, você vê que toda live eu tenho dito, gente, não é de maluco, precisa. Eu conheço amigas, amigos, sabe, que passou por terapia, teve o lado espiritual, mas teve o lado profissional. Gente, que valeu a pena hoje uma pessoa, sabe, livre, leve e solta. Exatamente. Como diz Augusto, mudou, venceu os seus traumas. Agora isso também tem que ter um esforço, né, psicóloga? Tem que participar, ser assídua, diz que é uma vez no mês, uma vez por ano. E aí o efeito não é o mesmo. Né? Tem que ser assíduo, participar. Eu sempre digo que sozinho ninguém é capaz de fazer nada, né? Então a gente precisa do Claro. O cordão de 3 dobras é difícil de quebrar. Do que um é mais fácil. Não é isso? Então, se você faz terapia, esteja... Estou indo para terapia só porque minha mãe quer que eu faça terapia. Não. Se você quer fazer terapia, se entregue àquele processo que você está passando. Não faça só porque uma pessoa quer que você faça. Eu estou fazendo só porque minha mãe e meu pai quer que eu faça. Não. Faça no seu tempo. Faça da sua maneira. Se você não gostou, mude para outra pessoa. Porque
nós tentamos o máximo para que você possa se desenvolver naquela terapia, para que a gente possa agregar ao seu desenvolvimento, mas pode acontecer de você fazer uma terapia e não gostar da psicóloga, não gostar É verdade. que a psicóloga usa. Então, não fique achando que eu fui para terapia, não gostei, não quero voltar mais. Não troca. Vamos para outro. Tem tantas verdade. tantos psicólogos e psicólogas que estão aí mostrando que você fique com o seu interesse, entendeu? Então, não fique só ali, não. Não gostei, passe para outro. Se você tem essa oportunidade, passe para outro. Muito bem. Então, a gente vê pelo seguinte. Como você me perguntou, como tratar os traumas psicológicos. Em primeiro lugar, terapia. Isso. Em segundo lugar, como a gente está falando de pessoas aqui o tempo todo, é o que a gente está batendo naquela tecla o tempo todo. Cada um tem a sua maneira. Às vezes, eu falando para você, você me conta sobre um trauma. Eu tento te ajudar sobre aquela memória que você me trouxe. E aí eu falo com você, Anaíldes, vamos fazer um exercício de respiração. E para você vai ser ótimo, vai funcionar. Você gostou porque aquele pensamento disfuncional já vai ser afastado da sua mente. Mas para outras pessoas pode não adiantar. Então, nisso a gente conta com as questões do quê? A gente conta com as questões sociais. E aí a gente conta questões sociais como... Ivna, eu gosto de ir para a igreja. Eu me sinto acolhida na igreja. Frequente a sua igreja, seja ela qual for. Eu gosto de conversar com a vizinha minha. Converse com sua vizinha. Então, cada pessoa tem a sua maneira de lidar com o trauma. É verdade. Então, a gente diz o seguinte, tente fazer o máximo possível para que você tenha uma vida saudável, porque isso é muito importante, você levar uma vida saudável. Eu não estou pregando para que ninguém seja fitness, nada disso. Cada um no seu processo. Então, se você puder, tenha uma vida saudável, porque a gente sabe que os alimentos, além de nos nutrir, eles têm outras propriedades. Então, cada alimento tem a sua propriedade. Então, a gente fala também, procure hobbies. Mas como assim hobbies? No momento, a gente não está podendo ter um hobby que seria frequentar uma academia, que seria caminhar na praça, que seria ir para um shopping, que seria visitar uma tia, visitar um primo. Então, no momento, a gente não está podendo isso. Então, o que a gente pode fazer? Vou procurar um hobby dentro de casa. O que é um hobby dentro de casa? Eu vou procurar algo na internet, vou tentar fazer um curso, alguma coisa assim. Muito curso gratuito. Daqueles pensamentos disfuncionais. Então, com certeza. Estar pensando o tempo todo sobre aquilo. Se foi algo assim, de maneira muito séria, que aconteceu, tudo é sério, na verdade, né? Mas se foi algo, como exemplo, porque a gente chama uma coisa muito grave, que seria um abuso. Então, eu nunca vou esquecer aquilo. Infelizmente, aquilo nunca vai sair da minha cabeça. Porque, como a gente falou, memória não se apaga. Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível para que aqueles pensamentos disfuncionais, que não agregam em nada a nossa vida, saiam da nossa cabeça. Eu sei. E eu li uma frase, Ivna, que diz assim, que a gente precisa de cura na alma. E essa cura é assim, você pode lembrar, vamos dizer, de um estupro. Você vai até lembrar de uma violência, né, de um aliciamento, mas aquilo não vai mais gerar dor em você. Você vai lembrar que aconteceu lá, mas você vai perceber que aquela dor te fez uma pessoa mais forte, né? Você vai mais forte e aí você vai lembrar, doeu lá no passado, mas não vai interferir no meu sonho. Eu quero ter mãe, eu quero ser boa amiga, eu quero, sabe? Como a gente falou de sonhos. Você vai avançar para frente, né? Vai caminhar. O seu olhar, a sua visão, você vai realmente ser diferente. Eu costumo também dizer, Ivna, que terapia, por mais que a gente goste das pessoas, mas não pode ser qualquer pessoa para nos ajudar psicologicamente. Como é que uma pessoa traumatizada vai ajudar outro traumatizado? Gente, não tem
como. Tem que ser uma pessoa traumatizada com um profissional indicado para ele detectar onde está a dor, como você superar, não é isso? Como você trabalhar os pensamentos pessimistas. Então precisa ter alguém. Aí tá, uma pessoa deprimida com outro deprimida. Eu tô triste, outra de eu também tô. Aí, em vez de gerenciar as emoções, minha filha vai piorar tudo, vai tudo para água abaixo. Vai de A e vai de B. Não é isso? Você concorda comigo? Não tem que ser uma pessoa realmente preparada para isso? Jaqueline Já que até a gente comentou falou, aí, amigos não são terapeutas. amigos não são É terapeutas. verdade. E isso, para mim, assim, isso é muito importante, porque por mais que eu tenha um amigo, eu tenho um confidente, eu tenho um amigo que eu conto tudo, ele tá ali para me ajudar em tudo, mas ele não tem a experiência que, modéstia à parte, eu posso ter. Porque, gente, foram 5 anos de Verdade. faculdade, 5 anos. Então, além do mais, quando a gente passa para um processo de atendimento a outra pessoa, a gente tem o nosso coordenador do lado, a gente tem sempre alguém que já tem um pouco mais de experiência com a gente. Então, não é nada tipo assim, a outra psicólogo não dá conselho para ninguém. Isso é um mito que existe na cabeça da pessoa. Ah, eu vou no psicólogo ele me aconselhar. Não, psicólogo não dá conselho a ninguém. A gente te leva, te ajuda a te encontrar o melhor caminho para você. Então, a gente precisa compreender desta forma que amigos, por mais que nós amamos, por mais que eles estejam ali para poder ficar com a gente, nos apoiar, mas eles não são terapeutas, eles não são profissionais. Você precisa de um profissional. É verdade. Eu vejo assim, né, que o amigo, ele vai tentar passar um remédiozinho, né? Ele vai ficar ali continuando, mexendo na dor, não é isso? E quanto mais mexe, mais inflama, né? Mais hora de cicatrizar, né? Porque o amigo, a amiga vai ficar aquilo, né? Com peninha, e o psicólogo não, vai nos mostrar um caminho para que se torne uma pessoa mais forte, mais firme, mais confiante, não é isso? Uma pessoa diferente para enfrentar os problemas, né? Na frente. Eu vejo dessa forma. É isso. Além do mais, se você tem um amigo com quem você possa contar, ótimo, isso é maravilhoso. Claro. Só que o amigo, ele vai querer estar ali. Então, se você está num momento de sofrimento, ele não vai querer te dizer nada que você possa te machucar mais ainda, e te machucar. Muito pelo contrário. Às vezes, ele até te conta uma mentira para que possa te confortar, para que você possa ficar... É verdade. Conformada com aquilo, não, fulano tá certo e tal. Então, tem que ficar com isso. É verdade, com esse sentimento. Na verdade, então, de coitadinho, né? Muito vitimismo, né? Muito vitimismo. Ai, de coitadinho. Gente, nós temos que superar esse vitimismo, parar só de a gente ser vítima. É difícil, mas nós podemos conseguir sim. Não é isso, Ivna? E assim, você pode dar uma dica para a gente? Como é que a gente pode trabalhar os pensamentos pessimistas? Porque a gente tem pessoa que é pessimista demais. Vai fazer uma prova, eu não sei. Eu tô assim, eu tô assado, e aquilo outro. Tá? Ele nunca olha além dos horizontes, levante a cabeça, sempre é pessimista. Para ele, sempre tudo vai dar errado. E às vezes até a gente vai falar com aquela pessoa, fulano, eu vou fazer isso, vixe, não vai dar certo. Ele já não está assim, termina fazendo com que a gente também não fique bem. Então, nos ajude aí. Como é que a gente deve trabalhar esses pensamentos pessimistas? Pessimista. Então, vamos falar sobre os pensamentos pessimistas que você está falando aí, que a gente chama de pensamentos disfuncionais, que não vão ajudar a gente. Então, vamos falar sobre os pensamentos disfuncionais. Em primeiro lugar de tudo, a gente tem que tirar a frase que a pessoa que é pessimista mais usa na face da Terra. Qual é a frase, Ivna? Ah, não tem jeito. Tem jeito. Tudo tem jeito. Já diria aquele velho ditado que diz assim, ó, tem jeito para tudo. Só não tem jeito para a morte, porque a gente não sabe o que se passa. Mas a gente tem que pensar o seguinte, os pensamentos disfuncionais, eles só vêm como forma de depreciar. Aí você me pergunta assim, mas Ivna, eu não penso de forma depressiva.
Então, calma. Não é que você pense de forma depressiva. Mas a partir do momento que você pensa, não tem jeito, não vou conseguir fazer isso. Tudo isso desenvolve para que você não se sinta capaz de fazer. Então, eu costumo falar que, para vocês que são cristãos, vocês vão falar da Bíblia que é o seguinte: palavras têm vida. Vocês não falam isso direto. Entendeu? Então, por quê? Porque tudo que eu coloco para fora, tudo que eu falo, tudo que eu jogo no ar para poder falar, eu escuto. Então, se eu escuto, eu preciso escutar de que os pensamentos disfuncionais não vão me agregar. Então, qual é a forma? Primeira forma possível. Eu tenho que tirar esse vocabulário da minha cabeça de não tem jeito, eu não vou conseguir, e colocar tem jeito, eu vou conseguir. Aí vai demorar muito. Tudo bem que demore muito. Às vezes a gente não entende porque demorou aquele tanto, mas depois a gente compreende porque demorou. Para entender, é verdade. E até entende. Pra gente que acredita em Deus, fala, não, foi no tempo de Deus, ele sabe o dia certo que era para fazer. Então, para você que acredita, você tem que entender que nada é da maneira que você quer. Ah, eu não quero, eu quero isso para ontem. Não é para ontem, eu faço a minha parte. Isso. Mas, infelizmente, se o outro não faz, eu dependo do outro. Ah, eu comprei essa roupa, eu quero que ela chegue amanhã. Não é assim. Eu conheço alguém. Eu conheço a vovó do Vete assim. Exatamente. Então, se eu fiz a minha parte, e aí eu fiz a minha parte, eu comprei a roupa. Mas eu não posso buscar a roupa. Quem vem trazer a roupa é a pessoa do correio. Então, o correio vai fazer a parte dele, eu estou dependendo da parte dele. E eu tenho que esperar. E como minha amiga aqui, psicóloga também, Carol, acabou de falar, que a gente tem que tirar as nossas crenças disfuncionais. Aquilo que a gente já vem na mente. Então, infelizmente, a gente, às vezes, tem crenças antigas, crenças disfuncionais que acabam que a gente não consegue fazer porque a gente já pensa isso há muito tempo. Então, isso não é um trabalho, isso não é um trabalho de eu estou fazendo terapia e eu vou conseguir. Isso não é um trabalho de uma semana, isso não é um trabalho de um mês, isso não é um trabalho de um ano, isso é um trabalho de uma vida inteira. Eu tenho sempre que estar me podando, me polindo, de toda vez que eu ter um pensamento disfuncional, que eu sei que não vai me agregar, não vai me ajudar, o que é que eu vou fazer? Não, eu não tenho que estar pensando nisso. Eu tenho que estar pensando se eu posso resolver. Eu posso resolver? Se eu não puder resolver, o que é que eu posso fazer? Então, eu tenho que sentar, respirar, pensar e ver o que eu posso fazer. Eu posso fazer algo? Posso fazer? Então, vou correr atrás para fazer algo. Eu não posso fazer? Então, infelizmente, aquilo não está na minha demanda. Eu preciso esperar pelo outro. É por isso que a gente bate na tecla. Gente, vamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Exatamente. Na verdade, não é no tempo. Eu gerencio muito mãe, a sua avó. Aquela coisa, né? Ela quer que eu compre uma coisa agora. E às vezes ela não vai ver agora, vai ver vocês depois. E aí eu costumo, né? Eu aprendi, isso custou, mas eu aprendi a gerenciar as emoções. Como o meu tripé quebrou, aí eu esperando o pai chegar para consertar, que eu vi, ele vai chegar cansado. Deixa eu providenciar uma coisa aqui, dei o jeitinho e consegui. Né? E vou esperar amanhã, quando ele queira consertar. Porque a gente também depende do outro, da boa vontade, da disposição do outro também, que é muito importante. É como a gente está sempre falando aqui, se ficar no lugar do outro, esperar a disposição do outro. Então, gente, vamos trabalhar os nossos traumas com pensamentos positivos. Nós que servimos a Deus, confiar em Deus, acreditar, né? Que vai acontecer, vai chegar no tempo, vai vir lindo, vai vir maravilhoso, porque tem hora que as nossas emoções, não vai chegar, não vai conseguir, a gente começa a chorar, meu Deus, tô demorando, não sei o quê. Nada, vamos pensar pra frente, vai dar certo, né? Vamos conseguir. Nós conhecemos pessoas que têm história de vida maravilhosa. Augusto Cury disse que ele não gostava tanto de estudar. Família, sabe, humilde, ele chegou na meio dos amigos e disse, eu quero ser doutor. Aí disseram, você... Começaram a rir, zombar dele. E sempre ele disse, viu? Sempre tem alguém que não vai te ajudar. Zombando, criticando.
né, a gente desfazendo. Eu vou contar rápido. Eu passei assim por um certo trauma de palavra quando eu estava na liderança de jovens. E aí, uma certa vez, as pessoas queriam me tirar daquela liderança. Porque desde 15 anos, vocês, a família, sabem que sempre eu ministrei, sempre peguei, sempre liderei. E eu ouvi uma palavra que um jovem me disse quando eu levantei para falar. E sabe o que ele me disse? Olha como ela fala, ela parece uma anaconda, uma cobra. E eu me olhei, eu disse, eu não tenho feição de cobra, não tenho cara de cobra, não falo como uma cobra. Mas ele disse que eu era uma cobra. Naquela hora, a vontade que me deu era de dar, sabe, um pau, passar uma rasteira nele. Ele era deficiente do pé. Mas aí, sabe que veio aquele equilíbrio, eu creio que é o Espírito Santo, e disse, você é diferente dele. E aí eu levantei numa calma, falei com o pastor, disse, ô amado, é a liderança que você quer? Você quer ser o líder? Você quer o meu lugar? Eu te dou o meu lugar. Saio daqui hoje. Saiu o pastor Crispim. Eu não sei se a Anne está ouvindo. Ele infartou na hora, porque eu era muito assídua. Ficou, sabe, triste. Não contei nada dos meus pais. Manhã ficou sabendo, já se eu soubesse, mandava seu pai dar uma surra nele. Fiquei calada sofrendo pra gente. Cheguei aqui em Piripiri e disse que eu não queria ser nada na igreja. Não queria trabalhar, sabe? Eu paralisei. E eu lembro que foi um período que eu fiquei desempregada. E aí eu tive os líderes que me trabalhou com esse traumas. Eles trabalham com terapia. E eu lembro que ele disse, Ana, essa palavra não pode te paralisar. Aí ele disse, olha, faça diferente. Faça com que essas pessoas escutem falar de você. Não deu outra aí, né? Voltei a trabalhar, voltei à liderança. Aí, imediatamente, a porta do emprego abriu, que eu percebi que eu também tinha me trancado para tudo, sabe, aquele trauma. E eu lembro que, passado alguns anos, uma das pessoas, que eu não vou citar nome, disse, Anaíde, eu estava no púlpito da igreja, tem alguém querendo falar. Essa mulher se ajoelhou nos meus pés e disse, olha, eu quero te pedir perdão. Há muito tempo eu estava te procurando, mas você é muito difícil de achar. E nós expulsamos o Anaíde. E hoje eu estou diante de uma missionária. O que eu quero dizer, título para mim, vocês que me conhecem, você é minha sobrinha, não me leva a nada. Mas eu percebi que aqueles que tentaram impedir o meu caminhar, impedir o meu crescimento, me paralisar, né, me gerar um trauma pela palavra de eu ser uma cobra, né, de eu ser aquela dificuldade, eu percebi que aquilo foi um impulso para me tornar uma potência. E hoje eu me levantei, tenho projetos para ajudar as pessoas, né? Deus tem colocado essas lives com psicólogos. Eu sei que lá na frente eu tenho amigos também que são advogados, então vamos trabalhar com pedagogos. Então é por isso que eu quero te dizer, gente, não deixe o trauma paralisar vocês. E como a nossa psicóloga falou, pensamentos positivos. Porque você acredita, Ivna, que os traumas a gente pode superar eles? Você acredita nisso? Eu acredito assim, como a gente estava falando sobre as questões dos pensamentos disfuncionais, eu acredito que até o modo como você fala. Então, às vezes, você tá com aquele pensamento disfuncional e você fala assim, ah, mas deixa lá, não vai dar certo. Então, você com esse pensamento, você mesma não vai querer levantar para que você possa fazer algo, porque você já criou aquele bloqueio na sua mente. Você já criou aquele bloqueio na sua vida. Então, deixa lá, já não vai dar certo, eu não quero fazer, então deixa lá. Então, e aí a gente acaba deixando para lá. E às vezes é algo que podia te acrescentar no futuro. Então, a gente precisa ter controle sobre os nossos pensamentos. Estamos o tempo todo nessa evolução. Então, o tempo todo a gente tem que estar ciente de, não, eu não vou falar isso não. Isso não vai acrescentar a minha vida. Então, eu vou falar que vai dar certo. Porque eu, pessoalmente, acredito que quanto mais coisas funcionais, mais pensamentos positivos a gente cria em relação em torno de algo, mais tende a dar certo. Porque a gente joga para o mundo aquela energia positiva de que tudo pode dar certo. É verdade. E aí, com certeza. Você fala sobre a questão de superar o trauma. Ô, gente, eu não posso nem ficar falando com todo mundo que entra. Saudades também, gente. É porque as minhas amigas ficam entrando. Pois é, amigas, eu tô percebendo. Tem uma dizendo... Amigas que faz tem tempo que eu não vejo. Ela tá pedindo até isso, Kelly. Diego Teles. Fez autoescola comigo, olha isso, tem muito tempo. Marília. Então, não posso ficar falando com todo mundo, porque senão a gente às vezes acaba se embolando e se perde no assunto.
Mas É sintam todos verdade. abraçados. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui. Mandar um beijo especial, não posso Passa esquecer, para coração aí. Fátima, gente. A Coração, diretora do Ivna. curso, a diretora que eu dou curso, do curso que dou aula, do curso de cuidador de idosos, que vem formando pessoas, que vem formando turmas que estão agregando aí a diversos idosos, que estão ajudando diversos idosos. Que bom. Fátima, meu amor, muito obrigada. Você, assim, abriu uma porta Gustavo. enorme para que eu possa iniciar, para que eu pudesse iniciar o curso. E eu estou muito feliz em fazer parte desse trabalho com você. Meu pai! Meu pai entrou! Até meu pai entrou. Pai, um beijo. Mas, enfim, vamos falar sobre a questão Te de como amo. Verdade. como superar. Ele que tem tanto orgulho de falar que ele tem uma filha psicóloga. Então, vamos falar sobre como superar o trauma. A gente fala como superar o trauma o seguinte. Gente, a gente vai fazer de tudo para que esse trauma seja superado. Ó, e minha filha querida, beijo, te amo. Boa noite, meu irmão. Eu te amo. Aí a gente vai falar que vamos tentar fazer de tudo para que a gente possa superar o trauma. Mas a gente precisa compreender que se esse trauma não for superado, que eu consiga conviver com esse trauma, tá tudo bem também. Então, a gente precisa compreender que nem tudo eu preciso seguir uma regra. Então, eu vou fazer de tudo para que eu possa levar a minha vida o mais feliz possível. Ter pessoas ao meu lado que possam me acrescentar, que possam agregar a minha vida. Só que a gente precisa compreender o seguinte. Infelizmente, a gente fala de algo que é da nossa mente. Então, como é que eu posso retirar uma lembrança que eu tenho que me traumatizou? Como é que eu posso retirar isso da minha mente? Amém, Como é que eu meu irmão. vou tirar? Eu vou puxar aqui, ó, e tirar. Podia ser assim, né? Mas, infelizmente, não é. Porque é o que Jaque estava falando aqui, que a gente fala muito sobre isso. Sobre a questão da frustração. Infelizmente, a gente convive de uma maneira que todo mundo precisa seguir uma regra, precisa fazer daquele jeito. E quando acontece de você não conseguir fazer, você se frustra. Mas todo mundo fez. Eu tenho trauma. Menos eu. Eu tenho trauma, você falou aí, eu vou puxar um gancho. Eu tenho trauma de cobra. Eu vi uma cobra mordendo meu primo num lugar e aquela cena nunca saiu da minha mente e eu nunca consegui passar o meu medo de cobra, porque a gente precisa diferenciar também a questão do trauma com a questão da fobia. Então, a fobia, ela vem de um trauma. Então, aí a pessoa chega para mim e fala, Ivna, mas eu conheço um monte de gente que tinha trauma com cobra, se livrou desse trauma, hoje está tudo bem, só eu que não consigo me livrar. Isso já é um pensamento disfuncional. Só você que não consegue se livrar. Tem outras pessoas que também não conseguiram. Exatamente. E se você não conseguiu, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o máximo possível para que você possa... Voltou? Voltou. Pronto. O máximo possível para que você possa conviver com aquilo. Porque a gente precisa conviver. A gente não tem como jogar para um lado. Foi algo que aconteceu na minha vida. Entende? Então, eu vou levar a minha vida, eu vou seguir a minha vida, eu vou continuar a minha história, sabendo que aconteceu aquilo comigo. Eu passei por uma situação que me traumatizou, mas aquela situação que me traumatizou, ela não pode ser uma situação que me paralise. Isso mesmo. O mundo cobra que a gente não fique paralisado. E a gente tem que devolver isso para o mundo, que a gente não pode ficar paralisado. Muito bem, ótimo. Gustavo, te amo. Esse chama aí é do meu aluno, né? Amor da minha vida, viu, gente? Ó, meu amor. Ivna, eu quero agradecer a você pela participação, que eu creio que já deve estar acabando. Nós vamos fazer outras, né, traumas, vamos entrar em assuntos mais delicados, mais aprofundados, não é isso? Nós vamos, eu falei que nosso projeto... Aqui, quando tiver uma próxima, também venham também. Claro, venham de novo, gente, nas próximas. São muitos temas que nós falamos.
Eu quero agradecer a participação de vocês. Meu amigo Renan entrou nesse instante, meu irmão mais velho, Antônio Carlos, um beijo, meu amor. Ele estava dizendo lá que você é linda e que eu sou uma mulher de Deus. Então, eu quero te agradecer por este apoio. E eu quero dizer aos amigos da live que estão nos ouvindo, eu espero que tenha sido gratificante, que tenha contribuído para as suas emoções, para os seus pensamentos, para a sua vida. Eu quero que você guarde isso. E não guarde e fique lá, não. Guarde e coloque em prática o que você aprendeu nessa noite. Se você vê que está algo saindo do teu controle, vai, procura um profissional, tá certo? Vai atrás dele, porque você precisa. Não é nada de maluquice, é maluco, nada disso. Ele vai te orientar. Não se sinta coado. Com certeza. E não vai a conversa do outro. A gente convive, às vezes eu chego e digo, poxa, eu vou procurar um psicólogo. E aí vem uma criatura lá atrás falando, pra quê, menina? Psicólogo é tão caro. Pra que psicólogo é coisa de maluco? Não escute. Se você se sente confortável para aquilo, siga. Vamos fazer terapia, sim. Que vai fazer bem. Né? Cada profissional na sua área, eles foram capacitados por Deus para cuidar do nosso emocional, da nossa saúde, de maneira toda especial. Gente, obrigado pela participação de vocês. Eu sempre encerro, né, Ivna, com a live orando pelas pessoas. Né? As pessoas da live sabem que eu não estou aqui pregando religião. Eu falo sempre de Jesus, um homem que muda a história. E eu queria orar por você. Eu não sei se você aí tem algum trauma, como é que você tá. Eu queria fazer uma oração para que o Senhor, sabe, nos ensinasse, que a gente amadurecesse e que a gente aprenda a gerenciar as nossas emoções. Tá certo? Eu queria que você fechasse seus olhos comigo. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida da Ivna, por essa psicóloga, minha sobrinha abençoada, que eu tenho orgulho, que eu tenho carinho, Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela foi um instrumento de bênção nessa noite para abrir os nossos horizontes, que a gente não vinha ficar na ignorância, que a gente possa crescer em graça e conhecimento. Talvez tenha pessoas que se identificaram porque tem traumas, sim, precisam passar, Senhor, por um profissional, que eles nessa noite possam, meu Senhor, tomar uma atitude, para que eles possam avançar, que eles possam procurar, que eles possam fazer por uma terapia, para que se tornem pessoas melhores, para que eles aprendam a gerenciar as emoções. Nós estamos em período difícil, de isolamento social, tem pessoas que estão, Senhor, desesperadas. Nós vimos o autor de 85 anos que tirou a sua vida, e ele deixou uma carta fazendo um questionamento, que a velhice nesse país é difícil. Senhor, nos ajuda a gerenciar as nossas emoções, a solidão, os traumas, tudo aquilo que tenta nos paralisar, porque aprendemos nessa noite que nós não podemos parar, nós temos que avançar. Visita cada lar, cada familiar, cada filho, cada esposa, traz a paz, traz a alegria, traz esperança nessa noite, e que possamos ter, Senhor, uma noite de paz, uma noite iluminada pelo Senhor. Obrigado por tudo que foi feito nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer. Eu não tenho como pagar a Ivna, mas o Senhor vai pagar, Senhor, na área profissional, na área sentimental, na área financeira da tua filha, e nós vamos celebrar o que nós sempre dizemos. Ela sempre profetiza que eu irei celebrar o casamento. E eu também já tomei posse, Senhor. É mais uma nova profissão, Senhor, que vai exercer no meu ministério. Senhor, toma cada detalhe da vida de Ivna, cada detalhe de cada ouvinte nesta noite. É isso que eu te peço e te agradeço. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ivna, agradeço pelos amigos. Aproveite que a gente dá tudo. Quero agradeço. Dizendo, vamos terminar essa live dizendo que, em primeiro lugar, agradecer a todos os meus amigos, meu pai, que mas há um tempão que eu não vejo o pai, por causa desse isolamento social. Então, meu pai, minhas primas queridas, minhas primas que a gente nunca mais se viu. Eu vi Lene Clayton aí. As minhas amigas, a diretora do curso em que eu dou aula, que me deu essa oportunidade. Sua tia Chico entra no TC1.
A minha tia, Shirley, que tem ciúme, que tá aqui também, mas ela tá do meu ladinho, ela tá me escutando. A minha mãe, que eu já não tenho nem como agradecer mais manhã, porque mãe é a pessoa que mais confia nos meus sonhos. E minha mãe, ela faz Ela sonha com você. Dos sonhos dela, ela faz os meus. Então, ela pega os meus sonhos para ela. Então, eu não tenho nem como agradecer mais, porque minha mãe já é minha vida toda. Então, ela já sabe. Um beijo para a avó, que agradecer a todas as minhas amigas que compartilharam. Agradecer a todos os meus amigos que estiveram, que me ouviram nessa live. E agradecer a você, tia, que é uma tia que eu amo de paixão, que a gente tem uma intimidade. E que bom que a gente teve esse contato para que as pessoas possam saber que a sua maneira é parecida com a minha, é parecida com a de outra pessoa. E apesar de nós termos religiões diferentes, porque você é missionária, você é evangélica e eu sou católica. Então, verdade. Por mais que temos religiões diferentes, nós amamos o mesmo Deus. Nós nos respeitamos as diferenças. E nos respeitamos as diferenças. Então, é bom as outras pessoas, é bom para as outras pessoas verem. Entenderem isso. Né? Entender essa diferença, entender como essa diferença pode agregar. E falar, gente, que o principal é... Se você tiver oportunidade, faça uma terapia, porque principalmente nos tempos de hoje, que a gente está passando por uma pandemia, muitas pessoas estão aí, perderam pessoas da família, gente que perdeu mais de uma pessoa da família. É verdade. Então, domingo mesmo é Dia das Mães, tem gente que não vai nem conseguir passar com suas mães, seja porque está em isolamento, seja porque, infelizmente, a mãe veio a falecer. Então, vamos pegar esse momento. É um dia difícil, né? É verdade. É difícil para todo mundo, mas para algumas pessoas é mais difícil ainda. Então, vamos pegar esse momento e compreender o que o outro fala. Um alô para sua avó, que ela está aqui orgulhosa, achando-se. Ela tá mandando um beijo. Ela tá escutando, ligada. Todo dia ela perguntava, e Ivna vai fazer a live quando? E vai fazer quando com sua sobrinha? Tava me cobrando todo. Tá aqui. Diga a ela que eu tô mandando um beijo, que esse isolamento aí a gente não se vê há muito tempo, mas quando a gente se vê, eu vou dar uns apertão nela. É verdade. Gente, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada mesmo. Que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Ivna, foi uma pequena forma. Já, pra mim, eu já ganhei meu dia. Viu? Tenho certeza. Já aqui. Gente, eu não sei, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Vão, né? Fazendo aí, perguntem. Se quiserem fazer uma pergunta, né? A psicóloga tá aí para te responder. Né? Pode perguntar. Pergunta e eu não vi, pergunte de novo. Não deu pra gente ver isso. Se quiser fazer, fique à vontade, viu, gente? Dá tempo. Vão elaborando a pergunta aí. Tá certo? Beijo, Fátima. Teve alguém que falou aí, melhor live. Obrigada, gente. Obrigada. Ô, Glória, que bom. Pra mim. Obrigado, gente. Vocês que têm apoiado. Ivna tem sido, se soubesse, o apoio tem sido grande. As pessoas no privado, elas me procuram. Você precisa ver para agradecer. Travou. Né? Muito, muito mesmo. E assim, eu sou grata a Deus, né, pela essa oportunidade, essa capacidade que vem do Senhor. A minha prima de São Paulo, prima Noemi, que só falta minha beijo. Um beijo para o pessoal de São Paulo, seus filhos. Obrigado, viu? Eu acredito, Ivna, que contribuiu bastante. Jaqueline é assídua, nossa. Rapaz, vou fazer uma carteirinha, viu? Uma carteirinha. Teve alguém que perguntou. Teve alguém que perguntou. Teve alguém que fez uma pergunta sobre autoestima, não foi isso? Foi, sobre autoestima. Como manter a autoestima. Como manter a autoestima, isso. Eu costumo dizer que quando a gente
faz terapia. E antes de fazer terapia, a gente precisa se aceitar do jeito que nós somos. Então, se eu tenho algo em mim que me incomoda e eu posso de alguma maneira fazer com que esse algo que me incomoda ele possa ser eliminado. Aí eu falo assim, Ivna, eu me sinto muito gordinha. Ótimo. Você tem como fazer algo para que você não se sinta mais gordinha? Eu tenho como praticar exercício, eu tenho como fazer dieta. Ótimo. Se você se sente disponível para fazer isso, ótimo. E aí eu penso na questão da autoestima como o seguinte, a gente precisa se amar. Por que, gente? Se a gente não se ama, como é que a gente vai dar liberdade para que o outro possa nos amar? Se eu não me amo, como é que eu dou a liberdade para que o outro me ame? Então, a gente precisa compreender que eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, tá certo? Eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. E eu preciso compreender que, do mesmo modo em que as críticas destrutivas vêm no acompanhamento dos nossos traumas, a mesma forma serve para a autoestima. Então, se eu encontro uma pessoa que me diz algo que me deixa triste, que não vai construir nada, que muito pelo contrário, só está me colocando para baixo, eu não posso absorver aquilo para mim. Eu tenho que fazer por mim. Então, se você não fizer por você, quem vai fazer? Então, eu faço por mim. Entendeu? Então, a gente tem que bater o martelo de ser um pouco mais egoístas em relação a isso, porque a gente precisa se amar em primeiro lugar. É verdade. Ser autêntica, né? Ter autenticidade aqui, ó. Qual é o exercício de respiração para ansiedade? Pronto, a gente vai falar sobre o exercício de respiração o seguinte. Essa pessoa que me mandou um áudio sobre exercício de respiração, ou um áudio que mandou a pergunta sobre exercício de respiração, mande essa pergunta em particular para mim, porque às vezes o exercício de respiração que eu posso te indicar, para outra pessoa pode desencadear algo que eu não conheço. Então, para cada pessoa individualmente, entendeu? Então, e depois eu te dou o contato. Já agora, Ivna, o seu padrinho está perguntando também sobre o inconsciente. Ele quer saber sobre o inconsciente, né? Como o inconsciente está relacionado ao trauma. Meu padrinho está lendo muito Freud, né? Que está falando sobre o inconsciente. Sei. Pois é. Sim, mas eu vou responder ele sobre a questão do inconsciente. A gente costuma dizer na psicologia que é o nosso inconsciente que faz por nós. Ivna, como assim? O inconsciente, que é aquelas memórias acessadas, são os nossos pensamentos, a nossa maneira, nosso inconsciente. Então, a gente costuma dizer na psicologia que é ele que rege, é ele que vai andando pela nossa vida e a gente vai chamando de consciente. Então, às vezes, a gente tem os chamados atos falhos. No que é ato falho? É quando, às vezes, por exemplo, você me faz uma pergunta e antes de pensar no que te responder, eu respondo alguma coisa. Eu respondo alguma coisa que sai aleatoriamente. Aí eu falo, não era isso que eu queria dizer, não. Era isso que você queria dizer. Só que você não deu tempo de filtrar. Entendeu? Então, a gente fala que é o nosso inconsciente. Então, a gente leva a nossa vida, quem rege a nossa vida é o nosso inconsciente. E o nosso consciente está ali só para que a gente possa filtrar tudo que a gente diz. Então, a mesma coisa a gente fala sobre as questões de trauma com o inconsciente. A gente leva aquele episódio de trauma, o inconsciente trabalha sobre aquele episódio de trauma e o consciente filtra tudo que a gente faz, da maneira que a gente pode melhorar, da maneira que a gente pode se ajudar. Então, dessa forma. Eu espero que ele tenha. Será que ele tem alguma dúvida? Entendeu? Tem mais perguntas, gente? Uma dúvida, manda privado para mim também. Eu vou dar o de Drica. A Drica é a secretária da live. Para você ajudar, ela precisa mesmo dessa ajuda de respiração. Ajude ela, Drica. Eu vou te passar o contato dela.
para você estar dando relacionamento. Está encerrando. Nós temos poucos minutos. Gente, obrigada. Ó. Obrigada pelo apoio, pelo incentivo, pelas orações. Segunda-feira nós temos